Atenção, apuração exclusiva aqui da nossa repórter especial Ruth Moraes. Lula só decidiu viajar para Araraquara, no interior de São Paulo, na tarde de 7 de janeiro. A data coincide com o auge de alertas que os órgãos do governo receberam sobre os riscos de ataques em Brasília. Conforme o documento que o GSI enviou à CPI do 8 de janeiro, Lula solicitou a viagem às pressas, precisamente às 4 horas e 43 minutos da tarde do dia 7. A cidade é administrada por Edinho Silva, do PT, e sofria com enchentes e estragos provocados por fortes chuvas. Segundo o site especialista em aviação Aeroin, o chefe do executivo decolou do aeroporto de Congonhas, na capital paulista, às 1h50 e pousou em Gavião Peixoto às 2h26 da tarde. Minutos depois, a capital federal estaria sob ataque. Nós vamos mostrar na tela a cronologia dos acontecimentos baseada aí nos relatórios da Agência Brasileira de Inteligência. Às 7h40 da noite do dia 6, o primeiro alerta foi enviado via WhatsApp a integrantes do Sistema Brasileiro de Inteligência e da Célula Integrada de Inteligência de Segurança do Distrito Federal. Os destinatários do grupo eram 13 órgãos e o então ministro do GSI, Gonçalves Dias. A mensagem alerta para o risco de ações violentas contra edifícios públicos e autoridades. Mais 2 alertas foram disparados no dia 7 de janeiro. O órgão de inteligência afirmou claramente, abre aspas, mantém-se as convocações para ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios, fecha aspas. No dia 8 de janeiro, foram 3 alarmes. Às 9 horas da manhã, a BIM comunica que depois de uma discussão acalorada entre acampados às 8h50, ficou decidido que os manifestantes partiriam em marcha para a esplanada à 1h da tarde. Alexandre, essa é uma apuração exclusiva da nossa repórter especial aí de Brasília, Ruth Moraes, né? Essa era uma das perguntas que a gente até comentava aqui no programa, desde quando a CPI foi instalada, né? O que Lula foi fazer em Araraquara e por que não abriam as informações, os dados dessa viagem. Agora nós temos informações um pouco aí mais detalhadas do que teria acontecido nesse final de semana. Então, o pedido ocorreu no dia 7 de janeiro, às 4h43 da tarde. Alexandre, como é que isso muda aí o jogo dessa CPMI do 8 de janeiro? Deixa muito claro o seguinte, olha, eu tô em Brasília desde 1976. Eu nunca vi uma viagem presidencial não ser preparada. Vai um destacamento precursor para saber de comunicação, de socorro médico, se for necessário, a segurança do presidente, vai tudo. Vai uma semana antes, né? E nunca, jamais, o chefe do gabinete militar ou chefe do gabinete de segurança institucional da presidência da República deixa de acompanhar o presidente. E o general G. Dias, como se viu nas imagens, estava em Brasília, não acompanhou. Que coisa estranha, eu nunca vi. Então, tem alguma coisa que está nas mãos de uma comissão parlamentar de inquérito para levantar. Por que a viagem foi de inopino, assim, de uma hora para outra, né? A pretexto de chuvas e tal. E, sobretudo, o que ficou fazendo em Brasília o chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Antigamente era chamado de chefe do Gabinete Militar da Presidência da República, que sempre acompanhou o presidente. É essencial que acompanhe o presidente, porque ele é que dá a última palavra na segurança do presidente. Então, algo precisa ainda ser esclarecido para a população brasileira, que é aquela a quem o governo ou os governos prestam serviço. Paulo. Alexandre, o que o ministro do GSI, Gonçalves Dias, ficou fazendo em Brasília, a gente viu pelas imagens, né? Ele ficou recepcionando os manifestantes lá no dia 8. Ana, o que essa informação aí pode nos trazer a essa situação aí da CPMI do 8 de janeiro? O que isso revela? Era uma das peças do quebra-cabeça que estavam faltando, né? Eu acho muito pertinente essa informação, né, do Alexandre Garcia em Brasília desde 1976 e como uma viagem presidencial é preparada. Né? Nada é de sopetão. Isso é uma informação importantíssima. E esse grande furo aí da nossa querida Ruth em Brasília
é muito importante porque o quebra-cabeça as pecinhas vão juntando, né? Elas vão formando já o desenho perfeito que nós imaginávamos, porque não é possível que o 8 de janeiro acontece, o governo coloca a narrativa, vou usar a palavra que eles gostam, né? A narrativa oficial de golpe na República, ameaça à democracia, né? Um dos piores dias da nossa República. Rosa Weber, semana passada, até escrevi sobre isso, comparando o 8 de janeiro com, meu Deus do céu, com Pearl Harbor, um ataque com 353 aviões, a base americana de Pearl Harbor. E já que foi um dia da infâmia, como a própria Rosa Weber colocou no discurso dela, por que lutaram tanto contra a CPMI do 8 de janeiro? Se foi um dia tão marcante para a nossa história, diria um dia catastrófico, um Pearl Harbor brasileiro, por que lutar tanto contra uma CPMI que visa exatamente investigar, analisar, colher depoimentos, cruzar informações, ter acesso às câmeras, porque nós tivemos acesso às imagens por causa da CNN, que teve acesso e divulgou as imagens, mas antes o próprio Flávio Dino disse que o Lula, se eu não me engano, me corrijam aqui, um dos dois, se eu não me engano foi o Lula, ou até o Lindenberg, se eu não me engano, que disse que as câmeras estavam quebradas. Algumas câmeras não estavam funcionando. No 8 de janeiro, as câmeras não estavam funcionando depois de todos os alertas divulgados pela ABIN, divulgados a 48 agências oficiais do governo, as câmeras estavam quebradas, e aí quando nós temos acesso às imagens, o que nós vimos foi o general G. Dias ciceroneando os terroristas, né, os golpistas que iam dar um golpe de Estado do algodão doce, sem tanques, sem exército, sem políticos em Brasília num domingo. Né? Então, o quebra-cabeça começa a se formar. Agora, aguardem que depois desse furo da revista Oeste, né, a correria dessa viagem aí, logo depois, né, do alerta aí da ABIN, como a narrativa agora vai ser distorcida, vão tentar distorcer mais uma vez e vão tentar tumultuar a CPMI, que eles não queriam que acontecesse. Flávio, seguindo aqui um pouco a cronologia, né, no dia 8 de janeiro, às 15h50, então o Palácio do Planalto foi invadido pelos manifestantes e exatamente às 17h50, Lula anuncia o decreto de intervenção federal lá de Araraquara. Né? Então foi tudo muito rápido, parece que assim, a coisa estava bem azeitada. Bem azeitada e com um objetivo muito claro. Eu espero que essa CPMI, ela tenha pessoas bem, vamos dizer, espertas o suficiente para perceber algumas entrelinhas. Eu tenho feito muitas vezes aqui uma analogia, desculpa aquele velho clichê, né? Mas analogia com o que foi a ascensão do nazismo. Ora, Hitler, ele sobe ao poder eleito democraticamente, numa eleição que foi bastante discutível, tá? Só que hoje em dia você discutir o resultado de uma eleição pode gerar cadeia, né? Então eu não vou discutir nem eleições alheias e as eleições que historicamente todo mundo considera que foram fraudadas, tá? Mas ele sobe ao poder democraticamente. Agora, como que ele vira plenipotenciário? Ele vira plenipotenciário 4 semanas depois, dizendo que o parlamento havia sido incendiado, né? O famoso incêndio do Reichstag. Eu espero que o brasileiro aprenda a pronunciar Reichstag, porque eu acho que isso aí vai fazer uma diferença muito grande para a gente daqui para frente. Ele vai lá e fala assim, olha, o parlamento pegou fogo e a culpa foi dos judeus. Se a culpa foi dos judeus, eu preciso agora aumentar meus próprios poderes para instaurar um estado policial e diminuir o poder da oposição. Olha de novo essa capa nossa aí dessa edição, né, do senhor Flávio Dino. Veja se as peças não estão exatamente no mesmo lugar. E eu quero colocar mais um detalhe muito importante. Aliás, não um detalhe, é aquilo que fica na nossa cara o tempo todo, mas a gente, sei lá, acho que no Brasil já cansamos de falar o óbvio. E por conta disso a gente acaba não dizendo. Ora, por que, se você é suposta vítima, né? Randolfo Rodrigues, na hora que ele mudou de ideia, né, fez de tudo
O possível, impossível, sabe lá Deus mais o quê, para essa CPI não acontecerá, não poderia haver CPI do 8 de janeiro de maneira nenhuma. Na última hora, por um arranjo lá que eles fizeram no Congresso, percebendo os números, ele inclusive dá um golpe, né? Troca lá as cadeiras dos partidos para ele conseguir ter a maioria governista na narrativa, que ele passou a perna ali no girão, né? Com a questão ali do Partido Novo. Aí ele fala, nós somos as vítimas, nós queremos investigação. Se você é a vítima, por que você enrolou tanto? Se você é a vítima, por que você pede pro Gonçalves Dias não depor? Eu nunca vi, imagina, por exemplo, eu sou vítima de um assalto, começa a polícia a investigar o assalto, aí na hora que chega lá no suposto, fala assim, não interroga esse cara aqui não, imagina. Você não vê que tem alguma coisa estranha aí? Dá a impressão, na verdade eu tenho certeza disso, de que quando aconteceu esse 8 de janeiro, o pessoal de esquerda, Flávio Dino, Randolfo Rodrigues, toda essa turma aí estava soltando fogos, falando, finalmente conseguimos a narrativa pra gente derrubar agora, derrotar o bolsonarismo, né, como disse lá o Barroso, e agora instaurar um Estado policial para cima deles com toda a complacência midiática. Silvio, esse documento, né, revela que o pedido de viagem de Lula para Araraquara no dia 7, ela coincide com o auge das mensagens que foram enviadas pelos órgãos de inteligência do governo, dizendo que haveria um risco alto de ataques no dia 8 de janeiro. É mais uma peça no mosaico que a Revista Oeste agora vai lá e encaixa, como a grande peça já encaixada pela emissora CNN com as imagens do circuito interno. Muita gente não quer jogar luz sobre um lado ainda oculto desse 8 de janeiro, mas nós vamos fazer o nosso trabalho e aqui parabenizo publicamente a repórter Ruth Moraes. Paula, o que acontece... E aqui vou dividir meu comentário breve em 2 pontos. Primeiro, a cronologia, como você bem já traçou. E o Alexandre, do alto da sua experiência, já disse, uma viagem presidencial não é resolvida assim, às pressas, sem uma precursora que não sai horas antes. Não, é tudo muito bem planejado. Há, inclusive, um serviço de inteligência, a segurança presidencial não é qualquer coisa. Há uma escalada de tensão desde o dia 6, e a ABIN monitora isso com informes disparados em grupos de WhatsApp para 13 órgãos, incluindo o GSI, que monitorou isso e acompanhou o tempo inteiro. O GSI, por sua vez, distribui esse material para outros órgãos do governo. Não Marinha, Exército, Ministério da Defesa, né? Não as Forças Armadas, nem os órgãos do governo como o Ministério de Infraestrutura, não. Falando do Ministério da Justiça, estou falando das polícias. Foram informadas. Quem trouxe essa informação foi no dia 27 de abril a Folha de São Paulo. O ministro Flávio Dino estava acompanhando tudo também. E aí há, nessa escalada de temperatura, o dia 7, os informes da manhã, da véspera do dia 8, dizem que há sim um risco crescente de ataque aos prédios públicos, e a ANTT, que é a Agência de Transporte Terrestre, monitorando a chegada de ônibus sucessivos, em massa, mais de 100, levando mais 4.000 pessoas para Brasília. Aquilo tem cara de virar um verdadeiro caldeirão. E o que é decidido? Depois de 2 informes até o próximo, que chegaria às 16h50 da ABIN, é decidido 16h43 que o presidente Lula não poderia estar em Brasília. Ele deveria ir a Araraquara. Por que ele não foi a Rio Claro? Por que ele não foi a outra cidade assolada por chuvas? Foi a cidade do Edinho. Era muito mais fácil fazer um planejamento para recepcioná-lo. Por quê? Porque ele não poderia estar no momento dos ataques lá. Alguém acredita que o presidente da República não tinha uma comunicação intensiva com o seu guarda-costas, como era conhecido, o G. Dias, o general do GSI, que o acompanhava desde o primeiro governo dele? Alguém acredita que ele não conversou com o Flávio Dino durante todo aquele intervalo? E o Flávio Dino já disse que estava assistindo de camarote numa entrevista ao Fantástico do Ministério da Justiça, que é contíguo ao Palácio do Planalto. Pois bem, está muito claro que houve uma viagem às pressas para que Lula não estivesse no local. Isso é mais uma peça que se encaixa. Outras virão, porque os fatos são teimosos. A verdade teima em aparecer, ela cisma com isso.
termino, Paula, dizendo que talvez daqui a um tempo, quando outras peças aparecerem, alguém vai ter que dizer se deixou ou não deixou o 8 de janeiro acontecer. Bom, e agora a gente vai falar com a nossa repórter especial direto de Brasília, Ruth Moraes. Ruth, seja muito bem-vinda, você que está debutando aqui em Oeste Sem Filtro. Obrigada, seja bem-vinda, parabéns aí pela apuração, Ruth. Muito boa tarde para você, Paula, para toda a nossa bancada e para toda a nossa audiência. É um prazer estar com vocês nesta sexta-feira. Ruth, conta aqui pra gente o que você apurou aí dessa viagem do presidente Lula a Araraquara, um pedido que foi feito no dia 7 de janeiro, às 16 horas e 43 minutos. Exatamente, Paula. Então, é uma série de documentos, cerca de 40 páginas, são documentos que foram disponibilizados à CPMI do 8 de janeiro por intermédio do Gabinete de Segurança Institucional, do GSI. E esse documento, ele detalha como que foi ali essa escolha, né, do presidente Lula, de toda a sua guarda presidencial, para estar em Araraquara no dia 8 de janeiro. Então, no dia 5 de janeiro, há uma solicitação para que o presidente cumpra ali um evento privado, participe de um evento privado na capital paulista, em São Paulo. Só que no dia 7, como vocês bem disseram, às 16h43 da tarde, há uma outra solicitação para que o presidente vá, então, para Araraquara, no interior de São Paulo. Então, o presidente Lula, ele pousa em Araraquara por volta das 14h26, né? Então, ali, no dia 7, justamente, nós estamos falando de um dia em que 3 avisos da ABIN já foi enviado por intermédio do CISBIN a todos os órgãos do governo federal e do governo do Distrito Federal, 3 avisos avisando de fato que teria um risco iminente de manifestações violentas e explicando o que seria na esplanada dos ministérios. Então, mesmo após esses três avisos, o presidente Lula ele resolve ir até a Araraquara. Quando o presidente pousa em Araraquara, ele pousa cerca de 2h26 da tarde, cerca de alguns minutos depois, 3 horas da tarde mais especificamente, segundo a própria ABIN, a primeira barreira da polícia que fazia ali a segurança em torno do Congresso Nacional, ela é rompida e os manifestantes adentram ao Congresso Nacional. Então esse é mais ou menos o roteiro, segundo o próprio GSI, que ali antecede a viagem do presidente Lula. Ruth, diante dessa informação, dessa nova informação, quais serão aí os próximos passos da CPMI do 8 de janeiro e quando ela deve ser retomada? A CPMI ela é retomada na próxima terça-feira, dia 1º de agosto, e é uma vitória da oposição esse retorno. Por quê? Porque é o primeiro depoimento de um requerimento da oposição. É o depoimento do Saulo Moura Cunha. O Saulo Moura ele era diretor da ABIN no dia do 8 de janeiro. Então ele ficou como diretor da ABIN até março, quando o novo diretor foi sabatinado, e o Saulo Moura vai poder falar sobre essa série de avisos que foi enviada a esses grupos que tinha o ministro do GSI e outras autoridades do governo federal e do Distrito Federal, uma série de avisos, inclusive até no próprio dia 8 pela manhã, que se as autoridades tivessem olhado aqueles avisos, teria conseguido de alguma forma conter as manifestações. O Saulo também vai poder explicar aqueles relatórios que foram fraudados, né? Acho que vocês lembram, teve ali uma série de contradições entre 2 relatórios enviados à SECAI, uma comissão do Senado, em que um deles consta o nome do ministro Gonçalves Dias, como se ele tivesse sido notificado desses avisos prévios, e no outro o nome dele simplesmente desaparece. Então vale lembrar que o general Dias, quando foi à CPI do Distrito Federal, ele negou ter fraudado qualquer relatório e jogou a responsabilidade sobre a própria ABIN, portanto, no Saulo Moura. Então, o Saulo vai poder ali explicar para os parlamentares governistas e da oposição quem de fato fraudou esse documento, esses avisos que foram enviados e também quais órgãos, né, disseram para eles que receberam esses avisos, além do que nós já temos, né? Tem uma série de relatórios mostrando que diversos órgãos foram comunicados, sim, do risco de manifestações violentas.